Então, hoje é dia 2 de maio e nós estamos celebrando o 11º encontro da série Vivendo um Curso de Amor. No dia de hoje, a Bud e eu, nós estamos na Califórnia, na casa do Glenn Hoffman, que é o editor do livro Um Curso de Amor. É de dia agora, são 3:30 da tarde, e tem um clarão imenso aqui em frente de nós. Aqui está o livro, o Glenn publicou, né, nos Estados Unidos, A Course of Love, né, no qual, obviamente, veio a tradução aí para o português. Então, o capítulo de hoje em inglês, ele se chama Love's Equity, que foi colocado no português como a equanimidade do amor. É um pouquinho difícil traduzir essa palavra equity, né? Do inglês, ela tem vários significados. Equanimidade está bem, né? Expandindo um pouco sobre o que esse inglês equity, né? Love's equity está querendo dizer. Ele está querendo se referir a essa ideia de que o amor ele é distribuído de forma igual a todos. O amor não é dado a uns mais do que a outros. Deus, que é amor, não tem filhos preferidos. Deus não coloca obstáculos para a experiência do amor. Deus não exige que ninguém cumpra certos requisitos para poder, então, ter acesso ao amor que nos é ofertado abundante e gratuitamente por toda a eternidade. O amor jamais é retirado de nós. Mesmo que façamos coisas das quais nos arrependamos, mesmo que possamos olhar aí para o nosso passado e achar que, ai, tem coisas aí na minha vida que eu gostaria de não ter feito, nada disso afeta, no mínimo, o nosso acesso ao amor de Deus. Essa é a ideia do the love's equity, da equanimidade do amor. Então, agora, a nível pessoal, para mim, nesse capítulo, que é um capítulo bem extenso, e a gente poderia falar muito sobre ele, porque tem muita substância aí, mas, obviamente, com a limitação do tempo aqui desse encontro, eu vou realçar um parágrafo, uma passagem específica que, para mim, foi muitíssimo importante na minha compreensão da minha jornada espiritual. Então, eu vou colocar aqui para mim ler. Isso está no parágrafo 9 aqui do capítulo 4. Embora o amor não possa ser aprendido nem praticado, existe uma prática que precisamos adotar para reconhecer a presença do amor. A prática consiste em viver de acordo com a lei do amor, uma lei de ganho e não de perda, uma lei que diz que quanto mais dás, mais recebes. E continua assim. Não existem perdedores nem ganhadores sob a lei de Deus. A ninguém é dado mais do que a outro. Deus não pode amar-te mais do que a teu próximo, e tampouco podes receber mais do amor de Deus do que já tens, nem receber um lugar melhor no céu. A mente, sob a direção do ego, desenvolveu-se com base em ganhadores e perdedores, baseando-se no esforço e em ganhar um lugar melhor. Eu digo que isso foi muito importante para mim porque, por muitos anos, eu sustentei na minha vida crenças adquiridas por meio do estudo de certas correntes espirituais que me diziam que, se eu fizesse isto ou aquilo, né, eu certamente teria uma aproximação de Deus maior do que os dos meus irmãos. Coisas do tipo, uma pessoa que trabalha com os chakras, a pessoa que trabalha com Kundalini, a pessoa que faz certos mantras, que faz certas orações, que conhece certos rituais secretos, que conhece certos mestres aí ascensionados e mestres especiais que vão nos dar esse lugarzinho melhor no céu. Por muitos anos eu acreditei nisso. E a minha experiência foi me mostrando que essas pessoas que praticavam tais ensinamentos não eram de forma alguma superiores aos irmãos que eu conhecia na minha vida que não estavam praticando
tais ensinamentos. Eu mesmo vi na minha própria prática que, por mais que eu fizesse tantas e quais práticas e especiais de caminhos esotéricos, eu não era melhor do que ninguém, eu não era superior a ninguém. Eu ouvia pessoas supostamente comuns, ou seja, fora desse círculo esotérico do qual eu participava, que possuem uma sabedoria tão luminosa quanto minha, ou seja, não havia diferença alguma. E aí você começa a se dar conta dessa falácia do ego, de achar que se você pertencer a certo círculo esotérico, fizer isso ou aquilo, ou pessoas que falam muito bem sobre assuntos esotéricos e espirituais, são melhores do que, quem sabe, uma dona de casa, um cozinheiro, uma pessoa que trabalha na loja, ou um pai de família. Hum, Crenças que eu já deixei de lado há muito tempo e hoje eu sinto de verdade, eu falo isso de coração. Eu vejo que o amor ele está disponível igualmente para todos. Não há pessoas especiais. Quando nós deixamos de julgar as pessoas pelo que elas fazem ou por acesso a conhecimentos espirituais ou esotéricos, ou se participa ou não de certos grupos, não importa sequer que a pessoa tenha lido o livro Um Curso de Amor. Isso é apenas um livro. Pode ser um livro que, para nós, tem ajudado muito, mas certamente isso não é uma Bíblia, isso não é um livro que todos têm que ler. Isso não faz de nós melhores ou superiores a ninguém. Então, eu achei esse capítulo muito relevante para mim. A primeira vez que eu li, isso foi isso é muito importante. Essa é a minha partilha de hoje. Eu vou ouvir aqui da Bud, o que ela tem a dizer sobre a equanimidade do amor. Sim. Boa noite, tudo. Muito feliz em encontrar de novo. E para mim, esse capítulo, ó, o Lei do Amor, muito interessante, porque ontem a gente conversado com Glenn dirigindo o carro, e aí ele comentou, eu pratiquei lei, não é? É, advocacia, né? Advocacia. Então, eu e o Rodrigo, nós perguntamos, ok, quanto tempo você praticou advocacia, assim? E depois eu tenho corrido uma pergunta, how many years you practice love? É, a gente, por quanto tempo você praticou a lei, a advocacia? E depois ela perguntou quanto tempo você praticou o amor, né? Porque em inglês é law, Sim, lei, e love, love. amor. E aqui temos, Temos uma resposta. É muito interessante. Ela lembrou uma experiência quando era muito pequeno, entrou em um lugar onde pessoas compartilham o ensinamento de Cristo. Mas não tem nada cruz, não tem nada dentro desse espaço e só apenas um escrito, right? E aí, esse escrito, God is love. O Deus é amor. E aí, algo tocou em este momento, e aí ela me ajuda. era uma igreja, né? A igreja Isso, não tinha nada dentro, exceto essa frase escrita numa parede: sim, Deus é amor. amor. E eu lendo esse capítulo, e quanto mais você dá amor, e quanto mais você recebe amor. Então, Deus é amor. E esse relacionamento, para mim, é muito interessante, uma experiência. E uma experiência, quando nós estamos no Vila Velha, e eu não sentia muito amor em mim. Eu sentia um conflito correndo e minha mente redonda, ro- Rodando. rodando. E aí eu
decidiu sair e andar um pouquinho no praia. Andei e olhando uma pessoa tentar vender um panela de pressão, fazendo com lata, lata, né? Lata. Lata. E aí eu decidi, ok, eu vou comprar, comprei, e depois eu andando com essa panela de pressão e uma senhora com bicicleta vendo minha direção. E ele cumprimentou muito caloroso e, oi, tudo bem? E conversamos um pouquinho. E ele sabe essa pessoa fazer essa panela de repressão e é muito calorosa. Eu sentia muito amor e essa troca de cumprimento. E eu esqueci tudo e vem com essa lembrança do amor. E aí, essa experiência me mostrou quando eu não sinto quem eu sou, e quando eu expressar, eu lembrar, não só eu lembrar, mas eu sinto é mais do que era antes, awareness, não é? A Com consciência. consciência comigo mesmo. Então, essa parte do lei do amor é quanto mais você dá, eu, tanto mais você recebe amor. E esse processo nos lembra nós mesmos. Então, só isso. Obrigada. É isso aí, muito obrigado. Então, vamos ver a Ana Maria? Quando eu encontrei um curso de amor, eu encontrei o foco no relacionamento. E era muito difícil para mim o relacionamento visto antes, porque eu separava o relacionamento especial do relacionamento santo. E isso era sempre algo que eu dizia assim: eu preciso me desapegar das pessoas mais próximas, eu preciso amar de uma maneira impessoal, e tudo isso ainda era só pensamento. E à medida em que eu fui deixando vir o sentimento, e na medida em que eu fui rendida para o que eu não podia sentir ainda, eu fui vivendo a dificuldade de perceber no relacionamento algo que não podia ser comparado. Era incomparável cada pessoa com que eu me relacionava. E lá no curso de amor tem um exercício que a gente pode ver as pessoas por trás, de uma maneira mais observando o corpo da pessoa, para a gente compreender como nós podemos receber os sentimentos que vêm. E eu comecei a perceber que tudo isso estava em mim, e por conta disso eu fui compreendendo que dar é igual que receber, porque quando eu encontro alguém, eu estou encontrando com um sentimento que já está em mim. E que esse sentimento é equânime quando eu compreendo que o Cristo está presente no meu coração. E o Cristo estando presente no meu coração é uma lei, é amor, e isso vai estar acontecendo naturalmente. Então, quando a gente toma uma decisão que eu quero estar pronta para viver, não é viver como eu posso sentir tudo e ao mesmo tempo eu posso permitir que tudo se desmanche porque está em mim esse equilíbrio. E a equanimidade para mim é exatamente viver que não tem nada no outro que eu não possa estar
me relacionando comigo, com os meus sentimentos e vivendo em equanimidade. E eu sempre sou muito assim entusiasmada, eu já nasci com essa vontade de abraçar as pessoas e eu sinto essa receptividade em mim, né? Eu recebo realmente e vejo que a equanimidade é maravilhosa quando a gente sabe que tudo já nos foi dado e que nós precisamos apenas viver nesse oceano de amor, nessa condição de confiança, nessa condição de receber. E aí hoje eu estava cortando o cabelo e vi que o meu celular estava sem bateria. E aí eu disse assim, poxa, eu já não tinha confiança que isso ia poder se resolver e falei assim, será que aqui lá na administração tem um carregador? E a moça do lado falou assim, eu tenho uma bateria é, sobressalente para poder você carregar. E eu aí disse assim, que bom, é mesmo? Aí eu ainda duvidei. Será que eu posso ver se vai dar certo a conexão? E ela disse assim, deixa eu lhe mostrar. Ela tinha tanta boa vontade e eu aceitei e vi que aquilo ali foi resolvido com tanta satisfação que eu aí senti assim, meu Deus, eu nem acreditei, eu nem confiei que ia dar certo e de repente tudo ali estava à minha disposição. E é isso que eu vejo na equanimidade, de que se tudo é dádiva, o universo é benevolente, onde quer que eu esteja, eu posso estar vivendo essa equanimidade. E quando eu não compreendo ainda que isso está acontecendo, eu sempre lembro, mas tudo está numa dinâmica e eu me permito conhecer o novo, né? Eu me permito sentir como as coisas estão se revelando, como as coisas estão acontecendo e cada momento é novo. Então, eu tive assim a satisfação de agradecer, mas não agradeci como das outras vezes que eu achava que eu tinha recebido muito e que eu precisava reconhecer muito aquela pessoa que me deu algo. Não, eu reconheci, agradeci de uma maneira leve, e aí eu pude sentir essa equanimidade, de que tudo pode ser leve, tudo pode ser natural, indo para onde é preciso que a facilidade seja facilitada aonde quer que a gente esteja, e que isso pode estar muito mais disponível do que a gente imagina. Então, deixar-se, permitir-se encontrar esse novo, que é esse universo benevolente, que é poder receber o que está disponível, que mesmo se mostrando, às vezes a gente nem acredita. E agradecendo porque é uma satisfação para todos. Imagine se todas as conexões se encontram para estar em equanimidade e estarmos vivendo uma vida num fluir que eu posso falar sublime, porque às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto, às vezes é um carregador de celular, mas que nem custa e que dá muita satisfação. Eu acho essa lei do amor tão, tão fácil, é tão fácil, é tão natural e nós aqui estamos, às vezes, sem nos permitir viver toda essa benevolência que quer nos dar. Eu agradeço aí por tudo que eu recebo a cada instante e digo para vocês que não tem perda, só tem ganho. Por mais que a curva seja fechada, por mais que a gente olhe às vezes assim uma altura parecendo que tem algum precipício, a gente tem que tomar muito cuidado,
mas é porque a gente não está realmente plenamente confiante de que estamos seguros. E essa é uma lei, e é a lei do amor. Gratidão. Excelente, muito bonito, Ana Maria. Muito obrigado pela partilha. Vamos ouvir o Júlio agora? Hoje um pouco fanhoso, mas tá, dá para comunicar. Então, deixa eu destacar aqui apenas uma partezinha desse capítulo. Todo medo, ali no parágrafo 5, todo medo se baseia na tua incapacidade de reconhecer o amor e, portanto, quem tu és e quem Deus é. Como não terias medo com uma dúvida tão poderosa quanto esta? Bom, o livro todo, praticamente, na primeira parte, principalmente, mas isso vai até o final do livro, ele, ele nos cerca o tempo todo, ele nos convida, ele nos chama, ele nos lembra o tempo todo da necessidade de nos centrarmos em quem somos, lembrarmos de quem somos, fincarmos a nossa bandeira, né, nesse território novo, de uma identidade nova, que é o quê? Somos ligados à fonte. Essa é a verdade, é a realidade. Agora, se nós agimos de acordo com isso, é outros 500. É igual, por exemplo, a gente saber que a realidade é a Terra gira em torno do Sol. Não é assim? Isso a gente sabe. Mesmo que a gente perceba que é o Sol que gira em torno da Terra. Os olhos veem isso. E durante muitos anos, as pessoas acreditaram que essa era a verdade. E o fato de acreditar que era o Sol que girava em torno da Terra não mudou a verdade, de que é o contrário. Só que isso tem consequências. Você já pensou se hoje as pessoas fossem lançar satélites achando que é o Sol que gira em torno da Terra? Que desastre que seria! Eles não acertariam o alvo, não teria nenhuma chance de uma precisão nessas viagens aí, nessas coisas ligadas ao espaço. O que eu quero dizer com isso? O fato da gente não viver segundo a verdade não muda a verdade. Ela está lá esperando a gente. Só que a gente vai colher as consequências disso, que é o quê? O que tem a ver com o medo, porque aonde a gente não se coloca nessa relação com a fonte, o medo está. E aí a gente vai convocar os ídolos. Ele coloca isso mais no capítulo 2, no parágrafo 2. Os ídolos são justamente aquilo que você coloca onde você não preencheu aquele espaço da sua relação com Deus. O que são os ídolos? Tudo aquilo que você deposita a sua esperança. Tudo aquilo que você acha que é o que vai te resolver a vida. Seja o que for, né? Normalmente coisas de fora. Seja uma profissão, seja um plano de saúde, seja um seguro de vida, seja uma relação com uma pessoa, seja o que for. Não estou dizendo que a gente não faça essas coisas. Só estou dizendo que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde é que é realmente a tua pérola, o teu foco, a tua prioridade. E aí ele vai dizer, mas e aí, como é que a gente vive sobre essa nova lei, que é essa lei verdadeira de quem somos? Somos unidos ao amor. Comece a experimentar o que é viver assim. Dê pequenos passos, coisas singelas, porque o amor está sempre em união. Veja que, por exemplo, o contrário disso. A gente tem algumas coisas que a gente daria para alguns e não daria para outros. Dá um exemplo bobo aqui. Eu estava lá no sacolão, a gente chama de sacolão lá o verdureiro, né? A gente compra o hortifruti. Aí eu comprei lá umas 4 pitaias, que eu gosto muito dessa fruta, né? Estou lá no caixa e uma senhora que já tinha passado na minha frente, estava ali embrulhando as suas coisas, falou assim: eu nunca comi isso. Ela é boa essa fruta? Eu falei assim: não, eu adoro, ela é bonita. Se você cortar aqui dentro, ela pode ser vermelha ou branca. Aí eu falei para ela, animando
ela a comprar uma fruta, a experimentar, né? Ela disse, ah, pois é, mas eu não vim com o meu cartão, eu só trouxe R$ 20 e o que eu fiz aqui já comprei. Aí, de repente, uma vozinha falou assim, ué, se fosse o seu amado, a sua amada, uma pessoa querida, o que você faria na hora? Lógico, eu daria uma, ué, toma aqui, ué, toma uma fruta. E olha que eu ainda tive que pensar sobre isso, né? Mas já valeu. Imediatamente eu falei assim, leva para a senhora. O interessante é que ela ficou admirada, o caixa ficou admirado, porque eles dizem que quando a gente dá, a gente sente o benefício disso, quando a pessoa recebe, ela sente o benefício disso, libera até ocitocina, né? O hormônio do amor. E a pessoa que assiste a cena também libera nela, porque é tudo uma junção única, né? E eu só saí dali assim com uma lição. Gente, eu ainda tive que pensar em fazer isso, mas tá bom, já é uma. Não me culpei por isso, não, porque assim é é o que estava, né? Ou seja, a gente ir vencendo esses padrões das diferenciações, da falta de equanimidade, que é de dar para uns e não dar para outros. Não estou dizendo que a gente vai dar para todo mundo, sair por aí distribuindo tudo igualzinho. Não é isso. Isso é o ego que vem com umas falas assim para a gente, para poder descredenciar o que a gente quer fazer, né? Simplesmente a gente fazer e agir conforme a lei do amor. Ora, gente, quando a gente acredita mesmo que a gente está unido à fonte e começa a viver, começa a dar passos nesse sentido, velhos padrões vão nos visitar ainda. Mas se você fez um movimento interno, isso significa uma coisa, que o ego, que era o que antes alimentava esses padrões, ele não mais alimenta esses padrões. Ah, mas como é que os padrões aparecem? Ecos. Eles ainda vêm, eles ainda voltam assim meio que para poder meio que assombrar, te visitar. Eu comparo a uma roda gigante. Uma roda gigante, para ela poder girar, ela tem que ser alimentada da energia elétrica, né? E aquilo vai girando, vai girando. Mas na hora que tira a energia e a alimentação da energia para, não quer dizer que ela vai parar imediatamente. Ela continua rodando, mas não é mais alimentada. Isso quer dizer que uma hora ela vai parar, ela vai simplesmente aquietar. Eu vejo, eu estou dizendo isso na minha experiência, porque mesmo que eu já tenha internamente já essa certeza, esse movimento de que eu sou um filho de Deus e que eu busco o reino de Deus e as outras coisas virão por acréscimo. Eu vivo nessa fé, né? Mesmo assim, alguns velhos padrões, principalmente ligados a essa questão da segurança financeira, porque eu não tenho salário, eu não tenho emprego, né? Eu sou um autônomo, né? E então mas nunca faltou. Mas mesmo assim ainda visitam, ainda voltam algumas coisinhas. Só que quando eu olho para ela, eu falo assim, quem é que está aí? Quem é que chegou? Ela simplesmente desaparece, era só um eco. Ele não tem mais alimentação, não tem mais quem em mim alimente esse padrão. Não tem. É isso que o curso vai falando aí mais para frente. O ego desapareceu. Ah, mas ainda você vive segundo o ego? Não, são os padrões. Aquela roda gigante que ainda gira um pouquinho na inércia. Você pensa até que não adiantou nada você fazer aquele movimento interno, porque a coisa ainda externamente ela ainda parece que está te ameaçando voltar lá atrás, dar um passo atrás. Não é assim. Basta, a diferença é essa. Quando você para e observa o padrão chegando, seja um padrão de medo, seja um padrão que fala assim: ah, o ano passado eu escutei alguém contando isso aqui, né? O ano passado eu tive assim, uma dificuldade lá no aeroporto de Campinas, por exemplo, para poder pegar um táxi, para poder ir lá para o Mosteiro. Aconteceu isso com uma grande amiga minha. E de repente, a hora que ela vai para uma nova experiência, esse velho padrão vem
e assombram essa pessoa de novo. Aí você tem que parar e olhar para ele. Oi, quem é? Se no velho tempo, o que a gente fazia? A gente dava mamadeira para ele. A gente alimentava, porque era o ego em atividade. A gente colocava lenha nisso aí. É, não vai dar, não, isso dá. Hoje não, a hora que você para e observa apenas o padrão chegando, velhos reflexos, ele simplesmente não tem raiz, está desenraizado. Consequentemente, está com os dias contados. Tá bom? Se isso valer para alguém, que assim seja. Uhum. Muito bom, Júlio. Ótimas colocações. Gratidão. Gustavo? Uma boa noite a todos. E vamos lá, esse capítulo, a equanimidade do amor, né? Eu gostei muito de toda, de tudo o que foi compartilhado até aqui por cada um, né? Ana Maria falou sobre esse fluir da vida, né? Fluir levemente, saber confiar que as coisas elas se vão se organizando e ah, vão se desenrolando de maneira harmoniosa, né? De forma que não reste problema, não reste nenhuma pendência, né? Confiando realmente que tudo está acontecendo numa ordem harmoniosa, né? Porque tem a divindade por trás, tem o amor, né? E eu gostei muito de ter ouvido ela falar isso, esse compartilhar do Júlio também, né? De nós agirmos como se fôssemos, né? De acordo com de acordo com quem somos realmente, né? Mesmo que de início não tenhamos ainda essa consciência ainda talvez, né? Mas agir conforme quem somos nos impulsiona cada vez mais para frente, né? E tudo isso está fundamentado no que o curso chama de equanimidade do amor, né? De equidade do amor. E eu quero falar um pouco sobre o significado dessa palavra, né? Por que que o amor ele é chamado de equânime aqui? Ah, todos nós, quando a gente medita no significado da palavra amor, né? Quando a gente procura sentir, quando a gente procura conhecer o que o amor significa para nós, eu acho que todos nós sentimos que o amor ele é algo que surge em nós e ele procura transbordar, né? Ele procura se estender, ele procura compartilhar aquilo que ele é com aqueles que estão à nossa volta. Inicialmente com aqueles que estão mais perto de nós, como família e amigos, né? Tudo aquilo que a gente sente de bom, a gente constata naturalmente, né? Por um sentimento natural, que algo em nós deseja partilhar daquilo que nós sentimos ser bom e que temos a oferecer, né? Então, essa é uma característica fundamental e essencial do amor, que a natureza do amor é compartilhar. O amor compartilha por sua própria natureza, né? Então, é o movimento natural do amor, compartilhar. E o que o curso diz sobre o amor? Ele diz que o amor é Deus, né? E mais ainda que o amor, ele é o ser que somos, e que o amor, ele é tudo. E que nós somos amor porque o amor existe e o amor compartilha conosco. Então, tudo o que o amor compartilha, a gente recebe. E quando nós recebemos aquilo que o amor compartilha, a gente automaticamente se identifica que somos também amor. Em outras palavras, nós somos amor em unidade com amor, né? Ah, só que a natureza do amor é tal que ele não é, não restringe nada, né?
O amor, ele compartilha tudo aquilo que ele é. Ele não retém nada. Ele não compartilha 10% com um, 50% com outro, 90% com outro. Ele doa tudo o que ele é, 100% a todos, indistintamente, porque essa é a natureza do amor. E isso é o que Deus está fazendo, né? Essa é a realidade de Deus, é compartilhar a si mesmo 100% com todos. Isso significa que todos nós, cada um de nós, estamos recebendo 100% daquilo que Deus é e daquilo que o amor é. Por isso, todos nós somos igualmente beneficiados, somos igualmente amados, nós todos somos igualmente abençoados pelo amor e por Deus. O que faz com que todos nós sejamos colocados no mesmo lugar, na mesma posição, debaixo da mesma luz, todos nós estamos recebendo o mesmo amor, né? Sendo amados por igual. Esse é o significado da equanimidade, né? Todos nós temos Deus, temos o amor em nós, 100%. Então, ok, fiquemos com isso. E o curso diz que o amor é o quê? O amor, ele é puramente benevolente, ele é puramente felicidade, ele é puramente alegria, ele é puramente realização, o que significa que todos nós recebemos em nós todas essas qualidades e todos esses atributos que são palavras que nos permitem compreender aquilo que o amor é, né? O amor, ele é isso tudo. Ele é paz, ele é harmonia, ele é vida, ele é saúde, ele é felicidade, ele é contentamento, ele é alegria, ele é benevolência, mas ele é muito mais do que isso tudo, né? Essas são palavras que nos permitem compreender o que o amor é do nosso referencial limitado aqui. Mas desse referencial limitado, a gente pode compreender que o curso está dizendo que todos nós já recebemos tudo. Todos nós recebemos Deus por inteiro em nosso ser, né? E todos nós estamos sendo amados igualmente. O que nos coloca numa identidade compartilhada, né? O amor, ele se compartilha comigo e faz de mim tudo aquilo que o amor é. E o amor se compartilha com cada um de vocês aqui e faz de vocês também tudo aquilo que o amor é. Ou seja, todos nós estamos recebendo tudo. Todos nós temos os mesmos dons, as mesmas capacidades, as mesmas riquezas, né? Isso é algo que o curso diz, ele nos iguala, nos colocando nessa posição. Ao mesmo tempo, ele diz que todos nós somos únicos, porque nós somos expressões únicas de amor, né? Tal como não existe nenhuma estrela igual a outra no universo inteiro, né? Todos nós somos expressões distintas do amor, por onde o amor se expressa de uma certa maneira, e isso parece contradizer um pouco aquilo que o curso falou antes, né? No momento em que ele nos iguala, né? Ele também diz que todos nós temos dons para compartilhar uns com os outros, mas nessas diferenças nós também encontramos a nossa igualdade. Por quê? Porque no amor nós existimos em relacionamento. E quando nós sabemos que, na essência, todos nós temos tudo, e todos nós estamos expressando o amor da nossa forma particular, os nossos dons, e eu sei que o meu ser, ele é esse ser compartilhado que está em união, em unidade com todos os outros seres, que cada um deles tem os seus dons particulares. Quando eu vivo a partir dessa convicção, desse ser, sabendo que eu sou isso, né? O curso diz que nós entramos naquela frequência, naquela sincronicidade, aonde todas as coisas começam a acontecer de maneira cooperativa, né? Todas as partes que expressam os seus dons, talentos diferentes, as suas capacidades diferentes, tudo aquilo que o outro tem também é meu, e tudo aquilo que eu tenho também é do outro. E que quando eu estou centrado nessa unicidade, aquilo que eu tenho está a serviço do outro, e tudo aquilo que os outros têm também estão a meu serviço. E isso nos coloca num modo, em um universo, onde a gente começa a perceber cada parte, entre aspas, porque não é parte, na verdade, mas aparenta ser uma parte separada uma da outra,
cada uma dessas partes que pareciam ser separadas, elas começam a cooperar umas com as outras, demonstrando que por detrás de cada parte existe uma unidade e que cada parte está a serviço uma das outras. E o curso chama essa cooperação, esses atos cooperativos de milagres. E são assim, e é assim que a gente vai acessando e vai constatando e vai identificando os milagres que são possíveis de acontecerem e de serem vividos neste mundo nosso aqui. E aí, como o Júlio falou, uh, essa realidade, essa verdade, ela está disponível para nós. Agora, se a gente vivencia isso, né, depende se nós estamos vivendo a partir de quem somos, a partir daquela verdade que o curso diz, que nós somos esse ser espiritual, esse filho de Deus que recebeu tudo de Deus e que está em união com todos os outros filhos de Deus que, na essência, né, que por detrás da representação, por detrás ali nos bastidores, todos são o mesmo ser se expressando, como todas as partes aparentemente separadas. E nós podemos estar aqui na representação, nesse teatro nosso, né, nessa realidade física, vivendo a partir desse conhecimento de que nós somos esse ser, esse amor puro, né? Esse ser que está em unidade com Deus, em unidade com todas as coisas, e a partir disso perceber os milagres acontecendo na nossa realidade, ou nós podemos estar com olhos fechados para isso, achando que nós somos realmente cada um seres isolados, somos separados, né? E aí, conforme essa percepção que nós temos do nosso próprio ser e do ser dos outros, a realidade ela se movimenta, ela se apresenta, ela interage com a gente de uma forma diferente. Então, nós podemos ter dois resultados, né? Então, quando o curso diz assim que o amor ele é equânime, isso significa que o amor ele está se doando a todos nós por inteiro. Todos nós somos exatamente aquilo que Deus é, exatamente aquilo que o amor é. Tudo aquilo que Deus tem, nós temos. A mesma realidade que Deus vive, nós vivemos por inteiro, cada um de nós. Então a gente apenas expressa, sabendo que somos esse ser, né? E uma outra coisa é que assim, uma vez que a natureza do amor é ser compartilhado, né? A natureza dele é compartilhar. Isso significa que quando ele se compartilha com a gente, ele faz de nós exatamente aquilo que ele é. Ou seja, é impossível nós conhecermos o amor sem nos incluirmos, sem nos identificarmos com o amor. E quando a gente se identifica com a verdade que é verdadeira a respeito do amor, imediatamente a gente tem que também aceitar com um coração dócil, com uma compreensão, né, que vem do nosso coração, que tudo aquilo que é verdadeiro a respeito de Deus é verdadeiro a respeito do meu ser, porque a natureza de Deus é compartilhar-se comigo. Então, como que eu vou conhecer a Deus se eu não me incluir na mesma verdade que Ele? Se o amor está compartilhando isso, como que eu vou conhecer a Deus se eu não reconhecer que a mesma verdade que é válida para Deus é também válida para o meu ser? E se a mesma verdade é válida para o meu ser, isso significa que, uma vez que eu me identifico com Deus, também é natural do meu ser compartilhar aquilo que eu sou com todos os outros. Significando que quando eu olho para qualquer outro ser que esteja à minha frente, ao invés de vê-lo como sendo um ser separado, um ser que está, às vezes, sendo menos amado ou que não está na mesma luz, né? Assim, somente eu consegui saber que sou o Cristo, somente eu atingi a iluminação e ainda outros ficaram ali que precisam ser iluminados, causando essa distinção. Se eu entro nessa posição, eu estou me separando, eu não estou compartilhando aquilo que eu sou com o outro. Então, para que eu conheça a Deus, eu preciso me incluir na verdade que eu conheci, né, que eu compreendi ser verdadeira a respeito de Deus. A verdade sobre ele é a verdade sobre mim.
Uma vez que eu aceito isso, fica natural para mim também aceitar que, assim como o pensamento de Deus é um pensamento compartilhado, então o meu pensamento, naturalmente, ele é um pensamento compartilhado. Então, quando eu olho para os outros, eu vou incluí-los na mesma verdade, vendo-os como sendo exatamente o mesmo ser que eu sou. E isso faz com que tudo aquilo que Deus é, eu também sou, porque eu me incluí nessa mesma verdade. E por eu ter me incluído e ser exatamente o que Deus é, eu também compartilho com o outro a mesma verdade que eu sou. E isso faz com que Deus seja a verdade, eu sou a verdade, e todos os outros também são a mesma verdade, e todos. E a luz, Deus, o amor, ele é esse todo se expressando através de tudo e todos, sendo a verdade por igual, 100% em todos, causando essa nos trazendo essa compreensão do que é a equanimidade do amor, né? Mas isso que eu estou aqui descrevendo, isso não é algo que a gente pode constatar quando a gente olha para fora, para o mundo. Porque quando a gente olha para fora, como diz o curso aqui, em uma passagem do capítulo 4, ele diz assim: se você olhar para fora, você vai ver apenas as diferenças do amor. Porque você vai olhar para um, você vai ver que um foi mais bem sucedido na vida, o outro conseguiu, por exemplo, uma pessoa tem família, a outra pessoa ali nasceu sem família nenhuma e está tendo que dar conta da sua própria vida, né? Parece que a primeira pessoa foi mais agraciada pela vida, foi mais agraciada por Deus, foi mais amada, enquanto que o outro está numa situação mais injusta, né? Existem pessoas que conseguem galgar e atingir as metas que elas desejam na vida, e outros, apesar de se esforçarem, não receberam talvez condições para isso. Então, são apenas exemplos simples, né? Mas que denunciam para a gente assim que a natureza do mundo externo, se a gente ficar olhando somente para ele, é que ele vai nos mostrar apenas as diferenças do amor. Parece que um foi mais agraciado do que o outro. Parece que um foi mais amado pela vida, mais amado por Deus do que o outro, né? E uma vez que a gente olhe apenas para o mundo e considere o mundo como sendo real através dessas percepções dos sentidos, nós estamos naquilo que não só um curso em milagres e um curso de amor chama de ilusão, né? Como uh, uh, outros ensinamentos também diversos dizem, né, que aqueles que acreditam puramente neste mundo aqui, da forma como ele se apresenta aos nossos sentidos e vive por meio dessa crença, dessa percepção, são pessoas que estão vivenciando uma ilusão, né? Não que a vida aqui seja uma ilusão, mas para que ela deixe de ser uma ilusão, ela precisa estar atrelada a algo, a uma essência sublime, a uma essência superior, a uma essência divina por trás que dê sentido a esse mundo aqui. E nós podemos escolher viver esse mundo olhando para ele através da conexão com essa essência divina ou olhando para o mundo como ele se apresenta puramente. Então, o que o curso diz aqui? E isso faz uma conexão com o capítulo 3, né? Onde no capítulo 3 tem uma passagem que ele diz assim: uh, que nós não somos forma. E o mundo em que nós vivemos realmente também não é forma. Né? Significa que o ser que somos não é forma e o mundo em que nós estamos vivendo também não é forma. E ele diz: ver verdadeiramente é começar a ver o que não tem forma. Começar a ver o que não tem forma é começar a compreender quem tu és. E, e seguindo mais um pouco, ele diz também: fecha os olhos a tudo que estás acostumado a ver e verás a luz. E ele diz: o amor é a luz na qual a forma desaparece e tudo o que existe é visto como é. Então, quando a gente fala dessa equanimidade do amor, certamente ele está falando de um universo, de uma realidade que existe antes da forma, né? Antes do universo da forma se manifestar, existe algo aqui que é atemporal, é fora do tempo, fora do espaço,
e é eterno, é um universo infinitamente maior do que esse universo físico que a gente consegue constatar com os nossos sentidos. E esse universo sem forma, divino e perfeito, ele está exatamente aqui. E é neste universo que nós somos, onde quem nós somos neste universo, nós estamos vivendo neste universo, e a equanimidade do amor que a gente consegue compreender que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que ele é, também está neste universo que está aqui. Por isso que o curso diz, para que você primeiro feche os olhos e comece a perceber aquilo que não tem forma, para você constatar essas verdades maravilhosas que ele vem falando aqui. Porque uma vez em que eu ah, me que eu ponho de lado um pouco esse mundo físico, né? E eu começo a entrar no meu interior para encontrar esse reino que eu posso chamar aqui de reino de Deus, né? Esse universo infinito, perfeito, no qual Deus é tudo e ele compartilha tudo o que ele é com cada um de nós, fazendo de nós com que sejamos tudo aquilo que Deus é. Uma vez que eu constato isso dentro de mim e eu percebo que isso está em todos os lugares, quando eu abro os olhos novamente e eu olho para fora, eu vejo que esse universo que eu encontrei dentro está inclusive fora aqui, neste mundo também. E é por isso que ele começa dizendo que a gente volte para o nosso interior para procurar compreender esses fundamentos espirituais, esses princípios espirituais que ele está nos revelando aqui. Porque uma vez que a gente tenha esse conhecimento de quem nós somos e onde nós realmente estamos, e o que o universo verdadeiro é de verdade, uma vez que nós estejamos em conexão com isso, sabendo quem nós somos, quando a gente olha para fora, para o mundo da representação, esse mundo, essa consciência ela se estende para fora. E aí tem um outro princípio no curso que ele fala mais para frente, que ele diz assim: assim como é dentro, também é fora. E assim como é fora, também é dentro. Então, se eu olho para dentro e eu sou capaz de encontrar essa verdade que ele está descrevendo, e eu sou capaz de confiar que isso é real, isso está acontecendo, apesar de ser invisível para a mente e para os sentidos, mas se eu conseguir sentir essa verdade no coração e confiar e agir conforme isso, isso começa também a se expressar no mundo da forma e transformar o mundo da forma, fazendo com que os atos de todas as partes que até então pareciam ser separadas comecem a ser atos de cooperação, e isso se traduz nos milagres que a gente pode vivenciar neste mundo. E um curso de amor diz que o mundo só vale a pena ser vivido quando nós temos essa consciência, quando nós estamos despertos para essa verdade, né? E é isso. Eu acredito que o significado desse capítulo, quando ele diz sobre a equanimidade do amor, é essa grandiosidade, né? É uma verdade que talvez seja até bom demais para ser verdade do ponto de vista da mente do ego, que fica se achando pequeno, né? Que fica achando talvez que Deus esteja separado, que não está em mim, que eu não sou capaz, ou, né? Mas são crenças que a gente precisa começar a trabalhar e que o curso vai trabalhando em nós à medida que ele vai progredindo na leitura e o nosso aprendizado vai acontecendo até chegar no ponto que a gente é, que a gente se solte nessa consciência, se solte nessa aceitação, né? E, uh, isso não é algo que a mente pode aprender do modo usual, né? Pelo intelecto, pelo raciocínio, pelas construções de ideias, pela lógica, não é? Isso é muito mais uma questão de aceitação, uma questão de confiar que essa verdade grandiosa ela é real e que ela está disponível e através do coração a gente ir
aceitando essa verdade e sobrepujando todas as crenças que ficam na mente, porque a mente se deixa levar por tudo que está acontecendo fora, apenas, né? Então, quando a gente se conecta mais com o coração e confia em tudo que o curso está falando, ele vai nos levando para esse lugar de unidade, né? Isso aí, É Gustavo. isso. Muito bom. Então, tá bom. Vamos ouvir agora o Rossini, Vamos ver se agora dá, né? né? Vou cair. Eu não vou falar muito, não, que eu quero dar um tempo para os nossos irmãos e irmãs poderem se manifestar. Tudo que eu falo sobre o curso, eu falo sobre mim. Não por arrogância ou prepotência, mas pelo eu estou narrando, estou compartilhando o que o curso fez em mim. E eu sempre neguei Deus, neguei o amor por muito tempo na minha vida. E enquanto eu fiz, eu ouvi as pessoas falando em amor, me dá muita raiva. Eu achava que estão inventando coisas, e vem com essa conversa fiada, essas coisas que a gente, quando está vivendo muito sob o jugo do ego, a gente tem essa tendência. Até que aconteceu comigo um sim, eu me vi tendo um sentimento de pertencimento, de entrega. Eu me entreguei ao Cristo. Foi um momento que não foi mental, foi algo que brotou lá de dentro de mim. E a partir desse sim, começou a haver uma desconstrução de todas as estruturas que eu havia criado no sentido de negação de Deus. E eu comecei a me colocar em total aceitação por aquilo que eu estava começando a vivenciar. E isso se mostrou para mim com uma leveza, uma candura muito grande. E eu comecei a me relacionar com os outros, de uma maneira que até eu me vi surpreendido. Eu comecei a gostar de relacionar, não porque o curso falasse de relacionamento, mas porque dentro de mim existia uma avidez por isso. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão aqui porque vocês, mesmo que às vezes ainda não reconheçam, vocês deram um sim. Sim para o Cristo, né? O aceita-me do primeiro dia é fundamental. A gente é convidado a aceitar o Cristo. Mas é só aceitar? Como é que eu não estou vendo o Cristo em mim? Mas você vai começar a sentir em você, porque você tem uma usina de amor aí dentro de você, que está aí no seu coração. Então, quando a gente fala sim, quando a gente se entrega, essa usina de amor começa a produzir amor. Porque o amor é inerente a nós, só que nós negamos, tá? Então, eu não estou aqui para falar para vocês a definição de amor, como que é o amor, porque vocês o têm. Ele está em vocês, tá? E tudo que vocês estão vivendo, vocês podem ter certeza disso, nada mais é do que vocês estão progressivamente se tornando a manifestação do amor no mundo, viu? Isso é que vai permitir que vocês cocriem com Deus. E vocês cocriando, olha que beleza, vocês cocriando com Deus, vocês se tornam o amor aqui, no aqui e agora, perante todos, perante os irmãos, perante o mundo, tá? E aí sim você passa a criar um mundo novo. Então veja a responsabilidade e a beleza do que vocês estão vivenciando aqui agora no mundo, né? Vocês estão passando a ser esse ser de amor, emanando amor, tá? Então, eu estou muito feliz por isso. Hoje sou um eterno apaixonado, tá? Eu me apaixonei pelas pessoas, pessoas que antes eu julgava e hoje não faço mais isso, não por imposição, mas é porque eu sinto dentro de mim que não existe espaço para isso mais, tá? E eu vou encerrar
dizendo o seguinte situação que aconteceu comigo há 15 dias. Eu nunca fui de ficar dando esmola na rua. Antigamente eu achava que o pedinte era um malandro que não queria trabalhar. Olha o raciocínio que eu tinha. Esses dias a Madalena, minha esposa, desceu, foi no supermercado, era à noite, eu estava mexendo no meu celular enquanto ela foi lá dentro comprar, era à noite. Passou uma pessoa empurrando um carro com um monte de entulho e me pediu: "Ô moço, me dá um dinheiro para mim comprar comida." Eu olhei para ele e falei: "Não, agora não." Continuei mexendo no celular. E é isso que eu quero passar para vocês, o que aconteceu. Na hora que eu falei disso e que ele virou esquina, dentro de mim, eu tive um sentir no sentido: mas será que eu estou fazendo para ele o que eu vivo hoje? E a resposta foi: não. O que eu fiz? Peguei meu carro, saí, virei e encostei com ele, peguei R$ 10, dei para ele. Ele falou: "Oh, mas que bom, obrigado." E eu, e eu fiquei feliz demais com aquilo. Por quê? Não é que eu estou praticando o bem, é porque o bem é o que eu pratico, é que vem de dentro de mim, e não que como um objetivo, como uma lei, tá? Então, a minha lei hoje é a lei do amor, porque é o coração, é o meu coração que me governa, e ele é a fonte de amor. Então, não se iludam, vocês estão aqui hoje, e daqui para frente, cada vez mais, vocês podem ter certeza disso, é porque o coração de vocês é que está trazendo vocês até aqui. Não preocupe em explicar amor, não, mas esteja aberto preste atenção ao seu sim, porque a toda hora o Cristo está nos pedindo: aceita-me, aceite-o e vocês se tornarão amor cada vez mais. Amém. Uhum. Amém, muito bonito. Gratidão, Cínio, pela partilha. E vamos ouvir então a Aderlane. Boa noite, Aderlane. Olá, boa noite. Eu, assim como você me falando que onde vai, vai lembrando e conectando, né? Eu também estou assim, nessa situação de cada experiência que eu tenho, é impossível não ver ausência ou presença amorosa. Essa semana eu tive uma experiência muito tocante com uma criança que eu estava veio para que eu atendesse, de uma história terrível. Essa criança foi abandonada pela mãe e pouco tempo depois o pai morre. Então, a criança é recheada da ausência amorosa, né? Porque o abandono materno foi uma grande dor, né? E a partir do olhar para ele durante aquele momento, eu fui vendo essas conexões do tanto que a ausência do amor traz, né, o medo, a dor, a doença. E o quanto que a abundância amorosa traz essa verdade, essa equanimidade que o Gustavo falou muito bem, essa doação ali que o Júlio trouxe, né, quando eu dou e potencializa, né, o tanto que estar nesse lugar de ausência ou presença amorosa é completamente o ponto de mutação, vamos dizer assim, né? E essa criança, ela estava, nesse momento, com a mãe adotiva, né? Uma mãe que, sabendo da história, o acolheu. E ele, na relação com a mãe adotiva,
não conseguia expressar a aceitação da presença dela, mas machuca e maltrata, atualizando a dor da ausência da mãe biológica e da perda do pai biológico. No desenvolvimento da sessão, depois dele colocar toda essa dor, mágoa, raiva, né? Criança que vem com diagnóstico de TOD, transtorno desafiador opositor. E no final das contas, essa classificação não era bem isso, né? O que ele estava expressando era a dor da perda. E no momento que eu consegui pontuar para ele, eu digo, mas aqui você tem a mãe, né? Nesse momento você tem a sua mãe. E ela, a doação em Tiadatá, a doação é uma doação amorosa, então o amor está, né? Naquele momento que eu consegui demonstrar para ele que a mãe o amava, porque ela está ali naquele, foi voluntário a opção de acolhê-lo e cuidar dele, educá-lo. E quando ela entrou com ele, ela disse: Eu estou aqui porque eu quero ajudá-lo. Então, tudo isso já é uma criança de 12 anos de idade que consegue, né, entender muita coisa e sentir. Então, naquele momento que eu falei, mas ela está aqui e ela te ama, a tua adoção é um ato de amor e ela te ama, que ele volta o olhar para ela e ela para ele, né? Então, aquela cena dessa troca amorosa é como se fosse assim um momento fundante, né? É daqui para frente onde eu descubro que a minha dor, ela não tem culpa de sua mãe não estar, nem de seu pai não estar, mas ela está. E aí, então, nesse momento, eu pude perceber, assim, de uma forma palpável, né? Real, tocante, o impacto amoroso daquela reconexão, né? Que está em contato com alguém que me acolhe, me aceita, que me deseja, que me quer, alguém que não vai me abandonar. E a história do transtorno desafiador opositor era, vou ver se ela aguenta, né? Vou ver se ela também não vai embora. Então, pancada por cima de pancada no relacionamento, testando o limite da aceitação. Mas como nós vimos, né, a verdade ela é interna e externa, como a gente tem visto, e o amor ele não se discute, né? Ou ele está, ou ele não está. E quando não está, passamos todas as amarguras da vida. Então era isso, eu queria só compartilhar com vocês esse momento rico que eu tive e o tanto que a falta do amor é adoecimento, medo, é tudo aquilo que a gente viu. Então era isso. Gratidão, Obrigada. André, por compartilhar essa experiência, esse caso em particular aí dessa criança. E agora, a Fátima. Oi. Aproveitando, né, todas essas falas, né, porque eu fiquei pensando o tempo todo, até pensei aquela frase que até um livro, né, um filme, meu passado me condena, né? Então parece que a gente tem tanta culpa, né? Tem tanta culpa no cartório, né? E a gente não dá para acreditar no amor, tem tanta culpa, como é que eu vou ser digna de ser amada, né? E às vezes a gente fica como um filho rebelde, como um opositor, né, a esse Cristo, a esse Deus, ou seja lá o que for, né, o amor, né? Todo mundo tem amor, todo mundo se dá bem. Por que que eu nasci doente? Por que que eu tenho isso? Por que que eu tenho aquilo, né? Então a gente fica como um opositor, se nega o amor, mesmo desejando tanto o amor, né? A gente faz o jogo do contrário, né? Vou fazer de conta que eu não estou nem aí, entendeu? Se viu o que vier, tá bom. Então, parece que tem que ter uma rendição, né? A gente poder se render, entregar, sabe, tirar as armaduras, baixar as armas, né?
e falar, tá bom, eu me rendo ao amor, eu quero o amor, eu desejo o amor e mereço o amor, né? Então, acho que são os nossos conflitos, né, enquanto ser humano. E acho que todos esses exemplos, né, que foi dado pelo Júlio, pelo Rossini, né, de repente se tocar, né, falar, caramba, se fosse uma pessoa amada, eu agiria assim. Se fosse uma pessoa lá do meu grupo, eu agiria assim. Então, parece que a gente vai sendo tocado, né, o tempo inteiro por esse ser, né, essa consciência crística tocando a gente como humanidade. Vamos ser humanos, né? Vamos ser iguais para todos, né? Então, eu acho que esse caminho aí que a gente vai traçando aí com o curso de amor, né? Vai nos trazendo humanos, né? Vai nos fazendo humanos. Estamos na forma, estamos vivendo todas as nossas dificuldades, mas a minha impressão é que eu posso fazer com que esse meu ser aqui, Fátima, né? Que está vivendo aqui nesse momento, essas histórias, possa cada vez crescer mais e se unir a esse ser Cristo, né? Não só a mente e coração. Eu cada vez tenho tido mais essa impressão, né? O meu ser humano poder cada vez ser mais humano e cada vez mais próximo desse ser maior aí, desse Deus mais que perfeito, que às vezes eu fico falando para ele, cara, como é que você consegue ser tão perfeito? Me ensina, né? Muita perfeição para uma pessoa só. Me ensina. É isso aí. Um beijo. É isso aí, Fátima. Gratidão pela partilha. Vai lá, Gilberto. Eu não queria comentar isso, mas foi uma experiência bem difícil que eu tive lá no navio. A Marinha sempre foi um grande desafio para mim, né? Não foi uma profissão que eu escolhi, foi uma profissão que a vida escolheu. E eu não aceitava, não. Eu era bem revoltado, vamos dizer assim. Acho que eu tinha esse transtorno que a Aderlane falou aí. Eu sempre tinha uma postura de oposição, principalmente em relação a chefes, né? Eu projetava o meu pai neles, né? E arrumava umas encrencas lá. E eu achei que isso estava resolvido. Quis a vida me brindar aí com mais um período de embarque. E aí, o que que aconteceu? Apareceu lá um comandante perfeccionista. E o cara pegou no meu pé de um tal jeito que eu falei assim, meu Deus do céu, tá de novo essa história acontecendo. Lá vou eu dar uma outra resposta e espero que seja uma resposta nova, né? Me opor a isso não deu certo no passado, me submeter a isso também não tinha dado certo. Aí eu apliquei o curso de amor. Olha, eu não vou fazer nada, tá? Só me diz o que eu tenho que... O que que o amor faria nessa situação? Aí, lá pelas tantas, me veio uma seguinte mensagem: o perfeccionismo é dele, não é seu. Ele precisa aprender as lições dele a respeito. Você já aprendeu as suas. Você era um perfeccionista no passado. Então você sabe como é que é, né? Eu falei, tem razão. Porque eu me sentia muito culpado. Esse era o jogo que ele fazia, né? De erros que eu, sem querer, cometia. Todo mundo comete erros, né? Mas o foco dele estava no erro e ah, as palavras dele eram um pouco duras, vamos dizer assim. E aí, passado algum tempo, eu percebi ele fazendo um diálogo interno audível. Ele estava falando com ele mesmo a respeito de um erro que ele tinha cometido. E eu vi que ele estava sendo tão duro com ele quanto ele era comigo. Aí o sentimento que eu tive foi de compaixão. Não só de reconhecer que ele tinha aquele problema,
Mas eu fiquei, me compadeci dele sofrer tanto, porque eu via, digamos assim, eu lidava com ele por alguns minutos por dia. Ele lidava com ele 24 horas por dia. Ele estava o dia inteiro dentro da cabeça dele, criticando ele mesmo por causa dos erros. Essa foi uma resposta nova. Não foi fácil. Tive até uma crise hipertensiva. Pô. A minha pressão foi a 17/11. Lá eu tive que ser atendido pela enfermeira do navio. Por quê? Porque eu fui resolver essa questão no meu mundo interno, né? Eu não ia resolver isso no mundo externo. Já tentei isso no passado, já não tinha dado certo. Por isso que eu disse no começo aqui, para aqueles que estavam aqui, que reembarcar com os conhecimentos do curso de amor, com o Cristo no coração, fez com que esse embarque fosse completamente diferente. Tem várias situações que ocorreram lá, mas essa eu acho que ela é muito significativa, porque foi justamente no ponto em que eu mais fui desafiado durante toda a minha carreira, né? E tá aí e estava aí de novo, mais um capítulo desse desafio, agora com uma resposta nova, né? E eu acho que deu certo, porque no dia que ele foi embora, no dia que ele desembarcou, ele chegou até a mim e me pediu desculpas. Me pediu desculpas pelo que ele tinha dito, pelo que ele tinha feito. Ou seja, de algum modo ele reconheceu que ele pegou pesado. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Gratidão por compartilhar, Gilberto. É uma história muito importante, muito relevante. O Gustavo estava falando, como é dentro, é fora, e a forma como a gente lida conosco mesmos, isso acaba se refletindo na forma como nós lidamos com as pessoas, né? Aparentemente fora de nós, né? Eu não sei se o Júlio quer comentar algo agora ou a gente vai para a Derlane. Júlio, como é que tá aí? Só é um minuto. Isso que o Gilberto falou é uma chave. Qualquer dúvida, qualquer encruzilhada sobre o que fazer, pergunte: o que o amor faria aqui? O que o amor faria aqui? E olha que a gente tem muito medo de fazer essa pergunta, hein? Porque a gente tem que abrir mão do nosso jeito, né, para poder ceder. O pessoal acha que é fácil. Ah, então é só perguntar o que o amor faria, deixa comigo. Vai, vai em frente para você ver como é que é. Vai chegar um opositor aqui do seu lado aqui, na hora, dizendo: o que que é isso? Peraí, o velho comandante aí vai chegar para nos amedrontar, para dizer que a gente é que tem razão e etc. Mas a gente tem que ser fiel a essa pergunta. O que que o amor faria nesse lugar, né? Bom, não era o que eu ia falar, não, mas aproveitei o gancho do Gilberto, isso aí era mais relevante do que eu ia falar anteriormente. Tá bom. Ótimo, Júlio. Muito bom. Então, a Derlane? Cida está aqui hoje A comigo, né? Cida, Maracajá. Na reunião anterior. E aí, é, ela tem uma historinha para contar. É porque quando falou aí sobre dar uma esmola, assim, meio revoltada, né? Eu disse, eu não dou esmola a ninguém. A gente procura uma pessoa, ninguém quer trabalhar, e o pessoal é muito vagabundo, e aí eu, revoltada, quando para no sinal que vem aquele pessoal pedindo, eu nem olho, subo o vidro e não olho. Aí outro dia eu estava passando e vi uma mulher pedindo esmola com a criança no braço. E aí eu pensei logo, para passar no sinal antes de fechar, né, para não parar. Eu disse, e a menina nova, com o menino no braço, aí eu já fui maldando, né? Eu disse, ó, em vez de estar trabalhando, vai pedir dinheiro com a criança no braço. O sinal fechou, parou. Quando parou, aí eu olhei para ela. Quando eu olhei, foi uma coisa tão interessante assim, que eu vi a imagem de Nossa Senhora com a criança no braço. Aí eu fiquei tão enternecida que eu abri a bolsa imediatamente, corri, chamei, dei dinheiro para ela. Então, assim, foi muito tocante, né? Muito, muito forte, assim.
quando eu olhei para ela e vi assim a imagem, como se fosse Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Então, é assim uma experiência de amor. Eu fiquei dominada, né? Fiquei cheia de amor enternecida pela imagem que eu vi. Só isso. Ô, Gilberto, eu queria só fazer uma colocação para o Gilberto rapidamente. Eu, me chama muita atenção as suas colocações, porque elas são tão ricas e, ao mesmo tempo, elas são um exemplo para o grupo todo, sabe? Você é um observador de si. Isso é fundamental, sabe? Isso aí é o cerne da nossa caminhada. As suas colocações são sempre naquilo que está acontecendo. O que é que eu estou vivenciando? O que é que eu tenho a ver com isso que está acontecendo? E isso eu acho que todo grupo devia se espelhar nisso aí, sabe? É por aí. Esse é o caminho. Quando a gente faz isso, é sinal de que nós estamos no processo de entrega, vendo-se e, ao mesmo tempo, renascendo para o que você constata. Isso é maravilhoso. Meus parabéns. E Uhum. obrigado pelo compartilhamento, tá? Gratidão, Rossini, pelo teu carinho. É isso mesmo. Só É. uma coisinha, Rodrigo. Esse depoimento da Cida, do Rossini e de tantos outros que apareceram aqui. Gente, quando a gente está sobre a guiança do amor, não tem regra. Não tem uma coisa assim, já que eu fiz isso agora, eu vou fazer sempre desse jeito. Não, é sempre novo, é sempre diferente, é sempre do momento, daquela hora. Você não tem obrigação de nada, você não tem que fazer porque, já que eu fiz com um, tem que fazer com o outro. Não há isso, porque você não sabe de nada. Então, deixe-se guiar. Então, muitas vezes vai ser sim, outras vezes vai ser não. E esse não quer dizer um sim também. De repente, você não sabe o que que ela vive daquela pessoa, mas o coração, ele não falha, né? A mente é que gosta de ficar encaixotando, fazendo padrõezinhos, essas coisas todas, né? Deixe-se guiar. Ou algumas pessoas vão dizer, não vou dar aqui não, porque senão eu vou quebrar meu juramento de não dar, aí eu vou ter que dar para todo mundo agora. Isso é o eco falando. Deixe-se guiar. Viu, Cida? Foi ótimo o que você fez. Deixou-se guiar e let it be. Amanhã é outro dia. O amor é leve, né, Júlio? É Até pelo não, o amor é leve. verdade. Muito boa pontuação, Júlio. E muita gratidão à Cida por ter compartilhado essa história. E gratidão a todos vocês que fizeram essa escolha de estar presente aqui nesse 11º episódio da série Vivendo um Curso de Amor. Daqui a 2 semanas teremos mais uma. Então, uma boa noite aí para vocês. Aqui eu estou de dia com uma claridade imensa aqui na minha cara. Mas é isso aí. Graças ao Zoom a gente está junto, não importa o tempo e o espaço. Então, gratidão aí a vocês. E boa noite, Boa noite. Brasil. Fique em paz. Boa noite. Boa noite. Aí, Boa tchau, noite. Boa noite pessoal. a todos. Boa Tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe Tchau. Tchau. todo Boa mundo. noite. Fiquem em Gratidão. paz. Boa Tchau. noite. Fiquem em paz. Tchau. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.